Olá, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou o professor Cleide Júnior, fundador do CJR Cursos. Hoje daremos prosseguimento àquele projeto. Qual projeto, professor? O projeto Mais é Menos, mais informação em menos tempo. E trarei para os senhores hoje um artigo que despenca em concursos públicos. O artigo é o artigo 20 do Código Penal, que traz a figura do erro em seu caput, chamado erro de tipo. O que vem a ser, professor, esse erro? Qual é o conceito de erro? O Código Penal e a doutrina, eles adotam o conceito de erro como um conceito amplo, que abrange tanto o erro quanto a ignorância. E o artigo 20, caput, ele nos diz assim: o erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal afasta o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Então, professor, nós estamos diante do chamado erro de tipo essencial? Exatamente. Nós estamos diante do erro de tipo essencial, o qual existe uma ignorância ou um próprio erro em relação a elementar do crime, a uma situação elementar do crime. Se formos trazer para um caso prático, realmente existe um erro, nós estamos em erro ou em ignorância em relação àquela conduta que nós estamos praticando. Esse instituto, ele era denominado, antes da reforma do Código Penal, de erro de fato. Eu erro em relação a um fato, mais precisamente, um fato em que tem a previsão de elementar do crime. Vou trazer um exemplo. O exemplo melhor eu posso trazer no crime de furto. O furto, ele está previsto lá no nosso artigo 155 do Código Penal, na sua modalidade simples no caput, que assim dispõe: subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Então, se num contexto eu deixo meu celular em cima de uma mesa e na hora que eu vou me retirar do recinto, existe um celular com as mesmas características do meu em cima da mesa, e eu vou lá e pego esse celular e coloco no meu bolso. Na verdade, eu acabei subtraindo um bem de terceiro, porque o celular não era meu, ele era parecido. Só que eu não tinha consciência e vontade em relação à subtração. Eu não realizei aquela subtração para mim ou para outrem, de coisa alheia móvel, porque eu não achei que era coisa alheia, eu achei que era coisa minha. Então, a ser coisa alheia móvel é uma elementar do crime. Então, se eu não tinha o ânimos de que eu estava subtraindo para mim uma coisa alheia, e sim achando que era uma coisa minha, eu não posso, eu estou amparado ali pelo instituto do erro de tipo. E o artigo 20, ele fala que o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal, o tipo, quando a gente fala no tipo, a gente está falando do crime, da definição, do preceito primário do crime. Se eu me equivoco em relação a isso, se eu incorro em erro, em ignorância, ele sempre afasta o dolo. Então eu preciso que vocês entendam que o erro de tipo, ele sempre vai afastar o dolo. Tanto é que o brilhante doutrinador Eugênio Raul Zaffaroni, doutrinador argentino, foi juiz lá da Argentina, ele dizia que o erro de tipo é a face oculta do dolo. Por quê? Porque se eu incorri em erro, não tem dolo. Só que o próprio tipo penal, ele fala que, todavia, que é possível a punição por culpa. No exemplo que eu trouxe,
Se fosse possível imputar a mim aquela subtração de um celular a título de culpa, eu ainda assim ficaria impunível. Por que eu ficaria impunível? Porque não existe a figura do furto culposo. Vou trazer um outro exemplo também que cai muito em relação ao erro de tipo. Vamos trazer um exemplo de dois amigos que foram caçar num lugar onde é permitida a caça, que eles estavam com armas registradas, armas legais, e eles foram caçar à noite. Cada um foi para um ponto. Vamos supor que em um determinado momento, um dos amigos veja um arbusto se mexendo. Eles foram caçar javalis e ele acha que é um javali que está se mexendo por trás do arbusto. E ele vai e atira em direção àquele arbusto. Quando ele se aproxima, ele vê que ele matou o próprio amigo. Nesse caso, houve um erro de tipo, professor? Sim, houve um erro de tipo. Por quê? Qual foi a elementar em que houve esse erro? A elementar foi alguém. Porque o crime de homicídio previsto no seu artigo 121, ele prevê matar alguém. Só que na cabeça do autor do disparo, ele não estava matando alguém. Quando a gente se refere a alguém, quando o Código Penal se refere a alguém, ele está se referindo a um ser humano. Vida humana extrauterina. E aí, nesse caso, ele estava achando que ele estava abatendo um javali e não um ser humano. E aí, nesse caso, é que a gente é um erro de tipo essencial, é que a gente vai ter que analisar se esse erro, ele foi um erro excusável, também chamado de desculpável, se foi um erro invencível e se foi um erro inevitável. Se foi um erro inexcusável, ou seja, ou se foi um erro inexcusável, vencível e evitável. Nesse caso, ele poderia ser responsabilizado. Então eu vou trazer essas definições. Primeiramente, eu tenho que saber se nesse caso concreto que eu trouxe à baila, do disparo num ser humano, no qual o agente achou que estava atirando em um javali, ele estava em erro de tipo, portanto, porque o tipo penal fala matar alguém, ele achou que ele estava matando um javali e não alguém. Então eu tenho que saber se esse erro foi excusável, que significa desculpável. Se foi um erro invencível, qualquer um incorreria naquele erro. E se foi um erro inevitável? Se foi nesse contexto, vai ser afastado o dolo e vai ser afastada a culpa. Nesse caso, ele vai estar ali isento de pena porque ele vai poder arguir em sua defesa o erro de tipo inexcusável, desculpável. Por outro lado, a gente também tem que levar em consideração se esse erro também não foi um erro inexcusável, indesculpável. Se foi um erro vencível, que era possível vencer, e se foi um erro evitável. Se for nesse contexto de um erro inexcusável, indesculpável, como eu disse, também vai afastar o dolo, pois o erro de tipo é a face oculta do dolo, mas vai permitir a punição por culpa. Existe a previsão, se prevista em lei, existe a previsão de homicídio culposo? Existe, professor. Está previsto lá no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal. Então, nesse caso, certamente ele poderá ser responsabilizado pelo homicídio culposo. Bem, professor, mas como que eu vou diferenciar, como que eu vou saber se um erro ele é excusável, ou seja, desculpável, ou se um erro é inexcusável? Bem, a doutrina traz para diferenciar esse erro excusável do inexcusável a figura do homem médio, também chamado de homem estandarte. Ele é um critério objetivo de diferenciação. Eles trazem para a situação
uma figura mediana, de um homem mediano, de mediano conhecimento. Não é o muito sagaz, inteligente, mas também não é aquele que tem pouca sagacidade, desprovido de conhecimento. Ele traz num homem médio e coloca esse homem médio nessa situação. Se o homem médio estivesse nessa situação, ele também atiraria? Se positiva a resposta, o erro é excusável, é desculpável. Se não, o erro é inexcusável, indesculpável, que vai afastar o dolo, mas vai permitir a punição por culpa, talvez por imprudência, talvez por negligência. Nos dois exemplos que eu trouxe, se tratando de homicídio, é possível a punição por homicídio culposo no erro inexcusável. Mas se for a figura do furto, do tipo penal furto, não há que se falar também em punição em culpa, porque não há previsão de furto culposo. É importante também ressaltar que o que nós vimos até agora, nós vimos em relação ao artigo 20, caput, que trata do erro de tipo, o erro de tipo, e agora eu vou trazer para os senhores uma outra definição. Nós vimos até agora o erro de tipo essencial, mas existe também o erro de tipo acidental. Existe o erro de tipo acidental. Mas antes da gente entrar, propriamente dito, no erro de tipo acidental, eu tenho que fazer uma observação que esse erro ele pode ser um erro espontâneo, o erro de tipo como um todo, ele pode ser um erro espontâneo, ou seja, o agente errou por conta própria, ou pode ser um erro provocado por terceiro. Terceiro pode provocar esse erro. E de acordo com o artigo 20, parágrafo 2º, quem determinou esse erro é que vai responder pelo crime. Ou seja, quem praticou o fato mediante erro provocado por terceiro seria o autor imediato. E quem provocou o erro? O autor mediato. Quem responde? O autor mediato, aquele que provocou o erro. Como um exemplo, eu posso citar, em um hospital, um médico, ele quer matar um paciente, mas ele não tem coragem de fazer, ele pega e chama a enfermeira e fala, olha, ministre essa injeção naquele paciente, porque ele necessita desse tratamento. E aí dentro da seringa, sem a enfermeira saber, existe veneno. E ela ministra, achando que ela está ministrando outro remédio, e ela acaba por matar aquele paciente. Ela foi a autora imediata, só que ela estava em erro provocado por terceiro. Quem vai responder por esse homicídio? O médico. Tranquilo? Viramos a página, então nós vamos agora falar dos erros acidentais. Então nós vimos que o erro de tipo essencial afasta sempre o dolo, mas permite a punição por culpa. Nos erros acidentais, não há esse afastamento de dolo. O agente vai ser responsabilizado. Quais são os principais erros que a gente pode trazer aqui para o nosso estudo? Primeiramente, o erro, ele pode ser o erro sobre a coisa, ou seja, o agente ele quer entrar no armazém para furtar café. Ele entra no armazém, furta, só que a saca que ele furtou não era de café, era de milho. Então, ele errou em relação ao quê? Em relação à coisa, em relação ao objeto. Ele vai responder pelo furto perfeitamente, independente dele ter errado em relação à coisa, em relação ao objeto. Existe o erro também, o erro contra a pessoa, que está previsto no artigo 20, parágrafo 3º. O agente quer matar uma pessoa, só que equivocadamente ele mata outra. E nesse caso, ele vai responder como se ele tivesse matado a pessoa que ele realmente almejava, que é chamada de vítima virtual. Trago como exemplo um ex-marido que queira matar a ex-mulher por ciúmes, e ele adentra a casa dessa ex-mulher, vê uma pessoa dormindo no sofá totalmente coberta, acreditando ser a ex-esposa, desfere lá 4, 5 tiros. Quando ele retira o cobertor,
ele verifica que ele matara a própria filha. Nesse caso, ele incorreu em erro contra a pessoa. Porque a vítima que ele queria, era a vítima virtual, que era a esposa, a ex-esposa, não estava no local, não corria risco, mas ele vai responder por feminicídio, como se ele tivesse matado a própria pessoa. É o que diz o teor do artigo 20, parágrafo 3º. Tá, professor? Quais são os outros erros? Podemos citar também o erro sobre o erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Nesse caso, a previsão está no artigo 73 do Código Penal. Nesse caso, existe uma falha na pontaria, na qual ele sabe quem ele quer realmente agredir, quem ele quer alvejar, mas ele erra quem ele gostaria, a vítima virtual, e acaba acertando a vítima real lá atrás. Ou ele acerta também a vítima virtual, tanto a virtual quanto a real. E aí, nesse caso, a partir ali do artigo 73 é que vai haver as explicações se ele vai incorrer num concurso material de crime ou num concurso formal de crime, que posteriormente nós teremos um estudo só para esse aberratio ictus previsto lá, ou erro na execução previsto no artigo 73. Um outro erro também é chamado de aberratio causae, ou resultado diverso do pretendido, na qual o agente ele quer praticar o fato em relação a um bem e ele acaba atingindo outro bem jurídico. No aberratio ictus, no erro na execução, como a gente viu anteriormente, a gente trata de dois bens jurídicos da mesma natureza, ou seja, vida e vida, integridade física e integridade física. Já em relação ao resultado diverso do pretendido, são bens jurídicos diversos, ou seja, patrimônio, vida. Eu quero quebrar uma vidraça, eu atiro uma pedra para quebrar essa vidraça e eu acabo errando e atingindo a cabeça de uma pessoa. Então, nesse caso, a gente está tratando de bens jurídicos diferentes, que eu queria lesar um patrimônio e acabei lesando uma integridade física ou saúde de outrem. Bens jurídicos de classes diversas. Mas também nós iremos ver isso lá no artigo 74 em aula própria. E por fim, existe também o erro sobre o nexo causal. O nexo causal é um dos elementos lá do fato típico, da tipicidade, que é aquele lhame que vai ligar a conduta ao resultado nos crimes materiais. Então, como um exemplo, eu posso citar um agente que queira matar uma pessoa afogada. Então ela joga uma pessoa, empurra uma pessoa do alto de uma ponte para que essa pessoa morra afogada. Só que antes de cair na água, essa pessoa cai numa pedra e bate de cabeça nessa pedra. E a morte, ela não se dá em relação ao afogamento, como a gente queria. Que o nexo dele para a morte seria a asfixia pelo meio aquoso, afogamento. Mas a morte se deu em relação a um resultado lá diverso do pretendido, que foi traumatismo craniano. E aí existe uma discussão na doutrina por qual nexo que esse agente deve responder. Pelo nexo do efetivo resultado ou pelo nexo causal de que ele queria, o afogamento. E aí existe uma discussão na doutrina também que a gente vai solucionar quando a gente estudar esse instituto. Então, esses três últimos que nós vimos, o erro na execução, o resultado diverso do pretendido e o erro sobre o nexo causal, eles são chamados pela doutrina de crimes aberrantes. Nesse caso, todos esses 5 tipos de erro que nós vimos são considerados erros acidentais. Quais são, professor? Erro sobre o objeto ou sobre a coisa, o erro sobre o nexo causal, o erro sobre
a pessoa, lá previsto no artigo 20, parágrafo 3º, o erro na execução e o resultado diverso do pretendido são considerados erros acidentais, que diferentemente lá do erro essencial, não vai afastar dolo, não vai afastar culpa. Espero ter clareado um pouco aqui o estudo de vocês, que vocês consigam, com esse breve vídeo, alcançar o entendimento em relação ao artigo 20, principalmente nesse assunto espinhoso que despenca em concursos públicos, que é a figura do erro, e estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Mais uma vez, esse projeto é o projeto Mais é Menos, mais informações em menos tempo. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal do YouTube, @prof.cleudesjr, também ative a notificação para receber os novos vídeos e também se inscrevam lá no nosso Instagram, @prof.cleudejúnior. Um abraço e até o próximo vídeo.